Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, o perfeccionismo, o orgulho, a religiosidade, a ansiedade, a sexualidade distorcida, a procrastinação, a falta de confiança, o medo, a raiva, depressão, o egoísmo, a dependência anulativa, o sarcasmo, o luto. E o meu nome é Felipe. A minha gestação ocorreu quando os meus pais já eram relativamente mais velhos e já haviam tido 5 filhos antes de mim. Devido a inúmeros fatores, o meu nascimento não foi planejado. A gestação foi ocorrendo de forma saudável e, por necessidade da minha avó, minha mãe precisa se mudar para a Bahia, acompanhada dos meus irmãos, enquanto meu pai precisou ficar em São Paulo por causa do trabalho. A distância e toda essa responsabilidade geraram um desgaste emocional em minha mãe, que precisava cuidar da minha avó e dos meus irmãos, resultando, inclusive, na falta do meu registro de nascimento, que foi realizado somente um mês após eu nascer, e então eu receber também um nome, pois eu ainda não o tinha. O primeiro contato com o meu pai ocorreu somente depois de um pouco mais de 2 anos, quando ele voltou para a Bahia para nos buscar. As minhas primeiras lembranças são marcadas pelas visitas às casas dos nossos parentes e de suas visitas a nós, que eram sempre cheias de muita brincadeira e diversão. Me lembro também das festas e churrascos que eram feitos entre os nossos vizinhos, sempre com muita música, comida e zoação. Esse período também foi marcado com memórias de briga, pois morávamos em uma casa que dividia o quintal com outras famílias. Então, quando as brigas e discussões não eram dentro da minha casa, eram na casa dos vizinhos. Nessa época também, o meu pai bebia bastante, a ponto de passar muito tempo fora de casa, indo do trabalho direto para o bar ou vice-versa. Me recordo de encontrá-lo bêbado e caído na calçada de um bar próximo de casa, e também de uma noite em que estava havendo festa junina na rua, um dos meus vizinhos pediu para eu ajudar o meu pai para ir para casa, e quando eu fui vê-lo, ele estava todo vomitado. As lembranças que eu possuo dele nessa fase se resumem a ele estar sempre fora de casa, fosse por causa do trabalho ou por estar num bar. E quando sempre em casa, bêbado ou bravo. Sempre discutindo com minha mãe, como numa das tardes, que em muitas dessas discussões, em uma das muitas discussões, enquanto ele se arrumava para o trabalho, a briga aumentou ao ponto dele jogar a bota dele para acertar na minha mãe, mas ela conseguiu se desviar a tempo. Nesse mesmo período, em meados dos meus 5 anos de idade, e um tempo após eu ser vítima de algumas brincadeiras, que somente depois eu descobri que eram abusos sexuais e agressões emocionais, eu fui convidado por uma amiga para irmos numa escola bíblica dominical, onde eu fui tocado pela primeira vez pelo Espírito Santo. E então aceitei a Jesus e com 11 anos me batizei, permanecendo na igreja até hoje. A situação financeira da minha família era nem de perto saudável. Morávamos de aluguel, sempre em casas minúsculas para uma família tão grande. Dividíamos cama, roupa, tudo. Meu pai, na época alcoólatra e viciado em jogos, e em constante brigas com a minha mãe, que permanecia sob toda essa pressão e estresse, pois cuidava também de outras crianças das famílias vizinhas. Por volta dos meus 10 anos, eu possuía um único tênis. Ia para a escola, a igreja, qualquer lugar que fosse necessário. Porque não tínhamos dinheiro para comprar, minha mãe pediu para que eu o costurasse. Costurei, fui para a escola, com muito medo de ser zoado, fazia de tudo para esconder, mas 2 dias depois, o outro rasgou. E aí foi quando eu sofri uma zoação, em que o menino viu e contou para todo mundo, e todo mundo ficou me zoando. Minha infância também foi marcada por alguns problemas de saúde, como constantes desmaios, alergias severas, a ponto de eu ficar internado no hospital. Sempre fui uma criança e um adolescente tranquilo. Não fui rebelde em nenhuma dessas fases, nem me envolvi com álcool, drogas ou pornografia. A maioria das minhas amizades eram de igreja e com os vizinhos. Tinha uma boa autoimagem e gostava sempre de ficar mudando de corte de cabelo, mas sempre com a autorização dos meus pais.
Já tinha um conceito a respeito de Deus e o relacionamento com Ele e participava ativamente dos ministérios e das atividades da igreja. Sempre entendi Deus como um pai, mas nunca compreendi qual seria a nossa função nesse relacionamento, a não ser dele dar ordens e eu executá-las. As minhas orações sempre baseadas em agradecimentos, pedidos e exaltação de quem Ele era. Um comportamento bastante religioso que eu só vim compreender mais tarde que era reflexo da minha experiência paterna. Desde cedo já gostava de administrar o meu dinheiro. Juntava latinhas e vendia no ferro velho. Trabalhava como ajudante de pedreiro, lava rápido, etc. Nos relacionamentos sempre mantive barreiras por questões que considerava íntimas e pessoais, não me permitindo aprofundar muitas relações. Percebia que as pessoas sempre colocavam muita expectativa em mim, por não ter experimentado uma vida de pecado, fazia com que eu me sentisse na responsabilidade de atender essas expectativas e ser perfeito em tudo, fazendo com que eu desenvolvesse o perfeccionismo, que nada mais é do que um orgulho disfarçado. Meus namoros eram sem supervisão, e o tempo e as experiências de relacionamentos que tive me levaram a não esperar pelo casamento. Como minha vida acontecia principalmente na igreja, não me envolvi com várias questões, como já citado. Apesar de amar a igreja e as atividades congregacionais, um dos traumas que me afetaram gravemente ocorreu dentro da igreja. Nesse período também, outro trauma de saúde que aconteceu foi quando, por um suplemento que eu estava tomando, os meus hormônios sofreram alteração e eu comecei a desenvolver muitas acnes no meu rosto. Passei de tudo para poder eliminá-las, mas sem resultado. Isso foi gerando uma autoimagem muito destruída, a ponto de eu não querer mais me olhar no espelho, tinha dificuldade para me aceitar e chorava muito e falava com Deus o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Trago as cicatrizes até hoje em meu rosto e ainda não é fácil me olhar no espelho e me achar bonito, já que a pior marca ficou na autoestima. Ainda sinto insegurança, mas consigo me relacionar muito mais fácil hoje. Antes mesmo de eu, aos 22 anos aproximadamente, recebi um convite para me mudar para a Bahia, trabalhar ministerialmente com a igreja, e mais uma vez passei por traumas dentro da igreja. Na Bahia, após o traumático período de adaptação e os meus relacionamentos também, esse período fez com que eu desenvolvesse um pouco mais de insegurança, não querer servir a Deus no ministério, e só depois de muito tempo que Deus insistindo e conversas entre os meus amigos e pastores, voltando às atividades, entendi de Deus que era momento de eu procurar um novo destino. E com isso, fui servir mais uma vez em missões, dessa vez numa das bases da Jocum. Servi a Deus, fiz várias viagens missionárias, aprendi muito, desenvolvi o meu ministério e por volta, mais ou menos no finalzinho do tempo em que eu estava, decido voltar para São Paulo. Assim que eu chego em São Paulo, poucas semanas depois, o meu pai ele sofre um AVC. Me recordo que eu havia tido esse sonho enquanto estava na base. Durante esse período, a agitação na minha casa foi bastante longa, minhas irmãs sempre visitando ele, ficando no hospital, e eu sempre com medo de que o sonho que eu tive, que ele viria a óbito, iria se realizar. Com 42 dias internado, nós recebemos a notícia, e desde então, Deus tem trabalhado isso em meu coração e também da minha família. Ainda hoje luto com a sua ausência e com tudo aquilo que eu queria viver com ele e que eu não terei a oportunidade de resgatar. Estar no 30 semanas fez com que eu conseguisse lidar com essa situação de uma maneira um pouco mais fácil, pois foi ainda neste período que eu iniciei o primeiro ciclo. Deus começou a trabalhar e tratar várias questões, principalmente naquilo que estava relacionado à paternidade.
Enfim, durante todo esse tempo, tenho lutado contra o luto, contra a orfandade. Hoje, eu sei que as cicatrizes que eu carrego podem servir para um propósito. As minhas feridas não têm poder para curar, mas eu sei que elas podem apontar para as feridas de Cristo e mostrar o poder que Ele tem de poder nos sarar. Hoje eu compreendo que estar curado em Cristo é o que dá sentido ao meu processo de cura. Pois se eu não estiver curado nele, caminhar neste processo se torna em vão. Parafraseando 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, por todos os lados eu fui pressionado, mas não desanimei, perplexo, mas não desamparado, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida seja revelada em meu corpo. Por isso eu afirmo com convicção que eu sou curado, vivendo o meu processo de cura. Obrigado pelo silêncio de vocês. Graça e paz, irmãos. Sou uma filha amada de Deus, vencendo o luto, a decepção e a procrastinação. Meu nome é Mauriceia. Hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês para estarmos aí na a apostila antiga, a de Araminho, na página 227 e a nova na página 239. E aí nós vamos para a decisão 6, que é confessar, e está dizendo aí, eu vou falar. Então, qual é a ideia, né? Vocês têm ouvido falar, o Jair já disse hoje, que nós vamos escrever as nossas memórias. Por isso começa com o tema, eu vou falar. Milena, me ajuda aqui. Ele não muda. Muda para mim, Milena, por favor. Então, essa é a decisão 6. Se vocês quiserem, acompanhem aí comigo. São os versículos. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém por isso. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, esses são os versículos que nós já temos aí para iniciar a motivação para escrever verdadeiramente as nossas memórias. Próximo, Milena. Um dia isso vai funcionar, eu tenho fé. Tenho muita fé que um dia alguém vai descobrir que jeito que esse negócio funciona. Até agora, é lá, não dá nada certo. Mas ok, vamos lá. Tem alguém ali me auxiliando. Então, pessoal, confessar erros e falhas, escrita das memórias. Então, nós vamos fazer esse movimento. Dia 28, como o Jair já disse aqui, será o Encontro Rendição. O Encontro Rendição vai ser o dia em que você vai ter esse dia especial para estar escrevendo as suas memórias. Hoje e na próxima aula, vocês estarão preparados sendo preparados para entender como escrever essas memórias. Eu participei do ciclo passado e percebi muitas pessoas com dúvidas de como fazer essa escrita. E eu gostaria de ser um pouquinho mais dinâmico hoje, caso você fique com dúvida, que você possa levantar a mão e perguntar, não apenas ouvir o que eu estou falando, mas fazer a pergunta se você tiver com dúvida. E a ideia é o quê? Escrever as memórias. A memória está na memória. Mas é muito interessante que tem coisas que não estão na sua memória, mas ela vem.
a partir do momento em que você começa a escrever algo que você vai começar lá na sua infância. Você vai ver daqui a pouco aqui que tem está dividido, né, por idade, para que você possa ser ali direcionado de uma maneira dinâmica, para que você possa escrever as suas memórias. E à medida que você vai escrevendo, as coisas vão clareando na mente de vocês. E é assim que acontece. É muito gostoso esse processo, porque é o que não está aqui mais. O que está aqui está na minha consciência. E o que eu não vejo e que não me lembro, não quero me lembrar, não quero falar, está no meu inconsciente. Mas quando eu sento num lugar e começo a escrever, Deus te revela. Porque aqui nós estamos pela parte, né, sendo totalmente dirigidos pelo Espírito Santo, e aí Ele vai lembrar você. E aí o que é importante? Que você não tenha filtro. Tire todos os filtros. Você precisa sentar e escrever exatamente o que lhe vier à mente. Você vai ler, Deus já sabe, e você está ali confirmando para Ele, isso é o melhor, por isso que é confessar os nossos pecados, e você vai ler isso unicamente para o seu confidente. Então, é um momento especial que é seu, não é de ninguém. E a ideia é essa, né? Não coloque filtros. Seja capaz de falar exatamente aquilo que se passou na sua vida. Temos mais um versículo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso é maravilhoso, né? E a gente pede para Deus, revela, Senhor. Pode ser que eu não lembre, pode ser, eu sei disso, porque a gente, poxa, tem coisas que eu não me lembro mais, e tem coisas que eu vou lembrando, né? E dirigidos aí, que principalmente no dia 28, eu tenho certeza que nada ficará esquecido na sua escrita, né? E nisso, o que é gostoso? Você vai entrar em contato com conteúdos seus, não é de ninguém. Tudo que você escrever diz respeito a você. Ainda que terão ali outros personagens, que nós vamos chamar de coadjuvantes. O ator principal é você, porque é tudo relacionado a você. Agora, quem foi que causou, o que te fez mal, como é que foi, esses são os coadjuvantes. Então, o que é delicioso de perceber? É que você tem que escrever porque é com você. A cura deve vir para você, né? Você confessar, pedir perdão, pedir aí a misericórdia de Deus, é você, não é o outro que te fez mal. Então, essa é o principal quando se escreve a cura das memórias, né? Próximo, Milena, por favor. Acho que só está... Como escrevo minhas memórias? Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Meu Deus. Tá bom. Então, é assim, né? Eu não vou escrever minhas memórias tomada, por exemplo, por algo que me aconteceu, ou algos que me aconteceu no passado, e eu ficar tomada ali pela raiva, pelo ódio, por algo que me causara. A Aiko contou aqui. Não é interessante? Ela desejava que o irmão morresse. Claro, não aguentava mais, né? Aí ela escreve lá, porque ela lembra disso. Mas ela hoje é convertida. E aí ela fala, me perdoa, Senhor, eu desejei a morte do meu irmão, né? Mas ela desejou. E aí? É assim. Nós somos assim. Aí ela declara que fez um aborto. E hoje ela se arrepende. Então, é por isso que nós escrevemos as nossas memórias, para termos esse momento com Deus, né? Porque para que ela possa ter os caminhos dela abertos e ela tenha paz. Eu sempre costumo dizer, por onde eu ando, eu falo com muita facilidade, principalmente ministrando para casais,
até no tratamento terapêutico, onde eu atendo com casais, eu sempre cito a Aiko e o Mauro, porque a gente recebe, né, casais em processos de muitas demandas que estão ali, desgostosos com as suas vidas. E eu acho tão lindo, os dois, constantemente no encontro de casais. Olha, é isso aí, eu casei, mas traía ela direto, o Mauro fala. E ela fala, eu também. E lindo, acabou, passou, reconhecem, falam abertamente, né? E isso fica, né? Quem está ouvindo aquilo, né? Fala, mas que legal, né? Não é segredo, as filhas dela sabem, todo mundo sabe, está aí no YouTube, está em tudo que é encontro de casais, que eles dão testemunhos, e eu acho isso belo. E eu conto para os casais que me procuram no processo terapêutico, eu falo, olha, tem um casal, já passou por isso que você está passando aí. E hoje eles entenderam, né, hoje eles usam isso para contar, olha o que nós fizemos e não fazemos mais. Isso é belo, né? É esse lugar que Deus dá para a gente de misericórdia, né? Para a gente se retratar perante a eles. Eles fizeram isso. Então, hoje eles contam, não tem peso algum. Eu acho isso lindo. Eu falo, meu Deus, né? Todo mundo maior sigilo, eles não, estou nem aí, já passou. Está resolvido. Maravilhoso, isso é lindo, maravilhoso. E continuam dormindo juntos, né? E eles compraram uma cama grande, gente, eu sei porque eu vi, tá? Então, eles estão bem, eles têm uma cama imensa. E ali eles vivem até que a morte os separe. Isso é belo, lindo, lindo, lindo. Então, né? E eles escrevem isso hoje na memória e contam. Puxa vida, isso é maravilhoso. Próximo. Como escrevo minhas memórias? Muito bem, não enxergo. Pessoal, nós estamos agora no livro velho na página 229 e no novo na 241. Como escrevo as minhas memórias? Já vamos ali para 241, né? E aí são as dicas, né? Que eles dizem aqui. No dia que você estiver aqui, traz, acho que vai ter aqui também, papel, caneta. Procura não escrever no celular. Procura não escrever no computador. É uma dica, porque, sabe, gente, quando você está escrevendo no papel, você escreve, você está lendo, ali mesmo, se você achar que faltou alguma coisa, está errado, você risca, continua escrevendo. Não é o mesmo processo quando você está no celular, no computador, tem que apagar e vir para cá. Ali não, você está riscando, você faz com calma, você lê de novo, a tela não apaga, não fecha, não fica aquela coisa maluca. E é você ali, né, compenetrado, escrevendo a sua memória. Então, a dica é essa, viu? No dia que nós estivermos aqui, ou se vocês quiserem começar a escrever na casa de vocês alguma coisa, papel e caneta na mão, lápis, como vocês quiserem. E aí, o que você vai fazer? Primeira informação, você vai ter alguns passos. Aqui está explicando alguns passos que você pode seguir para estar escrevendo, né? Então, a primeira informação que eles estão dando aí, que está aí na página 229 e 241, no livro novo, que é a pessoa. Então, olha aí, é importante que cada resposta tenha a identificação da pessoa mencionada. Pessoal, quando a gente confessa os pecados da gente, a gente dá nome. A gente não fala, me perdoa pelo que eu fiz para o vizinho. Dá nome para o vizinho, porque é específico. É ali. Então, você direciona, dá o endereço da onde você não está se sentindo bem, ou quem é que fez mal para você. E o livro aqui, ele é bem didático, ele explica, né? Então, a pessoa é a pessoa que te fez mal, né? Então, tá aí, olha, eles começam com um exemplo, né? Por exemplo, vamos iniciar, vocês vão seguir comigo. Então, foi sua mãe,
vou seguir o exemplo do livro. Cada um de vocês vai lembrar não só de um, porque a nossa vida, muitas pessoas nos fizeram mal. Então, eu vou escrever ali, né? A minha mãe. Está aí. Então, é a pessoa que te fez mal, quando você estiver escrevendo suas memórias. A segunda informação é o fato. Em suas respostas, você mencionará os fatos ocorridos. Então, você vai dizer o que foi que aconteceu que a sua mãe te fez mal. Então, olha aí. Por exemplo, minha mãe, o que ela fez para você? Me batia quase todos os dias. Estamos aí na página 230 e 242, tá? Então, ela me batia. Esse é o fato. Quem fez mal? A causadora foi a sua mãe. E o que ela fazia para você? Ela te batia. O terceiro informação ali é o efeito. Minha mãe me batia quase todos os dias e isso me deixava com raiva dela. O efeito é o sentimento que aquilo te causou. No processo terapêutico, para que a pessoa possa passar pelo processo dela, a gente pergunta, dá nome para o sentimento que você está sentindo. Dá nome pelo sentimento que você sentiu. Né? O que você sentiu? Raiva, desprezo, ódio? Dá nome para o sentimento. Então, é o efeito. Próximo, Milena, por favor. A quarta informação é o dano. Qual foi o dano que aquilo causou na sua vida? O que fez mal para você? Só você pode identificar. Só você sabe. Por isso, é você aí o ator principal. Então, vamos lá. Diz aí, né? O dano. Quando falar em danos, precisa avaliar quais dos seus instintos básicos foram agredidos. Você foi exposta, né? Pessoas ficaram sabendo, te fez mal, você ficou envergonhado, né? Mexeu aí no social, você foi motivo de fofoca, alguma coisa, né? Então, incluiu outras pessoas. Está no social. Na sua segurança, você se sentiu ameaçado com aquilo que aconteceu, né? E a ameaça é você que sente. Então, a sua mãe fez tudo aquilo, mas você, então, agora tem medo na escola de ser chacoteado, não quer mais ir para a escola, se sente que minorizado. Sexual. Se você foi vítima de relacionamentos abusivos, esse é importante. É importante o quê? Caso isso tenha acontecido com vocês, primeira coisa, coloca na cabeça de vocês, né? Se isso aconteceu, não foi sua culpa. Isso é importantíssimo. Geralmente, os abusados trazem esse sentimento de culpa. Mulheres, homens, de alguma forma, a dor é muito grande e eles tentam justificar essa dor achando uma falha neles próprios. Não é verdade. Pode abandonar essa ideia. Quem fez mal para você é o abusador, não foi você. Então, quinta informação. Quinta informação, vê aí para mim, Mi. Quinta informação, a minha parte. Gente, é tão maluco essas coisas que a gente, como é profundo, né, que as pessoas fazem para nós, né? Porém, tem a nossa contribuição. Nós contribuímos. Qual foi a minha parte nisso? Por quê? Porque no processo, né, a Aiko está aí. Qual é a parte dela? Ela desejou a morte do irmão. Essa é a parte dela. Então, você tem que olhar qual foi sua contribuição naquele mal que está causando para você, né? Então, aí no caso, e aí, né? Talvez você fala, né? Pode pensar, né? Porque é comum, tá, pessoal? A gente está passando por alguma coisa, conseguir olhar o outro que nos prejudicou, mas a gente não consegue olhar para nós. Qual foi a minha contribuição, né? Para que isso também acontecesse. Volto a dizer que se você foi abusado sexualmente, não é você, tá bem? Não é essa a sua parte, não, tá? Essa você não tem culpa, tá bem? Porque você é exposto a algo que você não quer. Por isso se chama abuso. Senão, se tem o consenso, não é abuso, tá?
Então, veja bem, você vai identificar qual é a sua responsabilidade no caso. E aí nós vamos aqui, ó, vamos seguir aí desde o primeiro, com a mãe, né? Então, lá, a pessoa foi a mãe. O fato da mãe, né? A mãe me batia todos os dias. Era isso que ela fazia comigo, né? Qual o feito que ela causou em mim? Ela me deixava com raiva, né? Com ódio, com ira, ou eu descontava no meu irmão, batia no meu irmão porque eu estava com raiva, né? E aí vai seguindo. Por exemplo, aqui na parte que é sua, diz aqui no livro: sei que na maioria das vezes meu comportamento era de um menino mimado e para chamar a atenção de todos. Eu não tinha cuidado com as coisas e às vezes quebrava coisas de propósito. Então é a sua parte, né? Numa briga na sua casa com seu filho, sei lá, né? Porque a gente tem traumas e a gente causa traumas também, né? Então, aqui, o que é o gostoso? É que você aprende, se você é pai, se você é mãe, se você é irmão, né, o que fizeram para você, o que causou em você, você está aprendendo para não fazer de novo, para não repetir. Porque, às vezes, a gente repete isso, né? Vem o próximo. Pode... Gente, eu trouxe aquela figura ali, vocês estão vendo? Aqui, esse iceberg. Vocês estão vendo, pessoal, que isso aqui é o mar, né? E aqui tem uma pontinha, aqui em cima. O resto está tudo para baixo. Vamos pensar, isso aqui, peguei uma figura emprestada aí de Freud, inclusive, quando ele vai decifrar a psique, ensinar, dar nomes, aí ele usa isso aqui e também outros usaram, por exemplo, Carl Gustav Jung também, e aí ele fala o quê? Jung, por exemplo. Vamos dizer que aqui é o consciente, né? Consciente é o que você vai lembrar fácil. Você vai estar escrevendo lá, vai ser fácil para você lembrar, porque está aí, está muito latente ainda. Você lembra fácil. Agora, essa parte aqui é que é a complicada. Essa é que você vai se defrontar. Essa aqui é que, porque esse aqui é todo o seu inconsciente. E o que tem aqui? Que é o seu inconsciente pessoal. Olha o tamanho disso aqui. Aqui tem tudo aquilo que você não quer ver, que você não quer falar, que você não quer olhar, que você jogou para baixo do tapete e que às vezes esqueceu, viu? Mas na hora que você estiver ali escrevendo suas memórias, Deus vai trazer de volta. Então, a conclusão disso. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. É assim que estão os pecados que a Aiko teve com o Mauro, por exemplo. Está branco como a neve. Eles não escondem mais, porque já foi perdoado, já não é mais pecado. Então, ele usa para edificar a vida de muitos, eles usam, né? E é assim que vai ser para escrever o encontro, no encontro rendição, as nossas memórias, né? E isso é o quê? Aqui, né? Quando você está aqui, ó, que está no escuro, e você traz aqui, ó, você traz para a luz. Você traz para a consciência. Porque enquanto está aqui, você não quer falar, você não quer olhar. É assim que nós fazemos. Aquilo que às vezes, olha, não fala nem o nome dessa pessoa que eu não quero ouvir. Está lá, não quer ter contato, não cura nunca. Porque não vai perdoar. Não sai daquele lugar, fica no mesmo lugar. Não, eu não gosto nem de falar, eu não gosto nem de passar na frente. Tudo aqui, ó. Traz para cá, para a luz, para poder ser tratado. Porque se você não admitir, se você não olhar, não vai ter cura, não vai de jeito nenhum ter aí esse processo de você se arrepender, de pedir perdão. E Deus vai estar com você o tempo todo, que você sabe que é assim. Pessoal, aqui na página 232 e 244, no livro novo, tem ali o questionário que vai te auxiliar. Gente, questionário, a gente que estudou aí mais antigo, deduz pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta.
Pode ser assim? Até pode. Porém, isso tem que se tornar um texto. Não é um questionário mesmo. Isso aqui não é, né, prova de geografia, português, sei lá o quê, que tinha antigamente. Hoje não existe mais isso. Mas, por exemplo, a primeira parte das memórias, aí ele te dá a dica. Vai lá, na sua infância. Olha, eles falam que você deve pensar até os 12 anos. Volta lá, volta no banco da escola. Lembra quando sua mãe te levou para a escola? Tem quem fez pré, tem quem não fez, tem quem antigo primeiro ano primário, né? Volta lá, até os 12 anos. Aí você vai responder essas perguntas. Depois que você respondê-las, isso vai se tornar um texto, ou você já vai fazendo ela ficar um texto. Agora, eu queria ver aí, falar com vocês de algumas questões. Por exemplo, olha a pergunta 1. Seu nascimento foi planejado e desejado pelos seus pais? Não serve sim ou não. Tem perguntas aí que, se você não falar, vai ficar no sim ou não. E não é isso. Você tem que dizer, foi planejado sim, porque minha mãe contou, ou não foi, eu não era desejada. Aí você relata o sim e o não. Olha a pergunta 10. Sua família tinha ou tem algum segredo, algo vergonhoso que todos concordavam e concordam até hoje em não falar ou tratar? Se você falar só sim ou não, não vai tratar. Você vai contar o que é. Se você, sim, não adianta. Senão, você está fugindo de você próprio. Veja a questão 12. Você sofreu alguma humilhação, agressão ou abuso fora do lar? Você falou para alguém? Sim, não. Legal. Mas e aí? Você tem que falar, dar nome. Sim, aconteceu assim, 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 assim. Você relata. Só sim e não vai resolver. Pergunta 14. Você diria que recebeu o amor fundamental de seu pai, mãe e irmãos? Sim, não. Sim, porque eu me sentia feliz, meu pai era presente, minha mãe, ou não, fui criado sozinho. Aí você vai pondo as suas amarguras, aí você vai relatando. Aí Deus vai, né, te dando ali a possibilidade de você olhar para aquilo. A cura vem desse jeito, dos traumas. É quando a gente fala, é quando a gente olha, é quando a gente entende. Né? E ali você, onde teve a sua participação, você pede perdão ou você perdoa o que te fez aquilo tudo. Então, olha a outra pergunta, é a 18, a 19, a 20, tudo com respostas sim e não, mas não pode ser sim ou não. Na segunda parte das memórias, você já vai estar dos 13 aos 18. Aí você já está na adolescência, né? Aquela fase que você deu trabalho para o pai, para a mãe, ou não deu, não sei. Aí você vai lá. Aquele quando você começa a entender, sexo aqui, como é que tudo isso começou. Aí você vai escrever, vai responder, as perguntas aí estão te orientando para isso. Então, você só vai até a adolescência, a primeira parte. Então, é da sua infância até a adolescência. E aí, pessoal, se você tem dúvida, pergunte alguma coisa aqui agora que a gente vai responder. Por quê? Porque parece fácil, mas tem gente que tem dúvida. Se você tem dúvida, é isso. Se você não sabe como fazer o texto corrido, responda as perguntas. Depois, a pessoa que é o seu... o confidente, ele vai te ajudar a escrever. Ou, se não, qualquer um que você quiser aqui, que são os confidentes, né? Te ajuda a transformar aquilo num texto. Mas que fique claro, com tudo escrito. Não esconda nada, não coloque filtro. Você estará aqui no dia 28 o dia inteiro. Imagina, muitas vezes as pessoas podem achar, nossa, mas não precisa o dia inteiro. Precisa. Você vai entrar numa atmosfera, eu vou dizer, tão individual, tão sua, tão que daqui a pouco você, às vezes, chora, você vê pessoas chorando, porque elas estão escrevendo e se lembrando. E chore à vontade. É assim. Entre em contato com aquilo que te faz mal.
fale, dê nome, não fuja, porque aquilo vai te perseguir para o resto da sua vida. Mas se você olhar, por mais ruim que tenha sido, por mais mal que a pessoa tenha feito para você, aquilo tende a diminuir porque você está falando. Esse é um processo que te leva para ser curado na alma, no espírito, porque a alma adoece, é assim. Todos nós temos a nossa história, todos nós temos o nosso inconsciente pessoal, mas essa é a maneira. Alguém aqui tem dúvida de como vai fazer isso, pessoal? Veja se ficou claro para vocês. Tem dúvida? Vocês têm aí os que podem ajudar vocês, não é conselheiro, eu sempre penso conselheiro, confidente, e né, é esse que você escolheu para poder ler depois isso tudo. E depois que você escreveu tudo da sua vida, um dia você vai resumir isso e vai ler aqui na frente, como todos nós lemos. Aí você filtra e coloca o que você achar necessário. Obrigada pelo silêncio de vocês.